Avancer, je vais beaucoup moins loin que M. Chomsky. La explotación de los países pobres por los países ricos debe cesar. The major problem people throughout this country are confronting is the problem of racism. Durante séculos, o Brasil ficou de costa para a América do Sul, olhando para os Estados Unidos. Bom dia, boa noite, boa tarde, ouvintes. Aqui estamos pelo Storycast para gravar mais um episódio. Eu sou Lucas Becker-Delvin, sou mestrando de História pela URGS. Estou aqui com Gabriel Giacomazzi, também é mestrando em História pela URGS. E hoje vamos conversar com a Tuila Farias Ferreira, que é doutoranda em Estudos Étnicos e Africanos na Federal da Bahia, sobre o tema Mulheres Africanas, em especial sobre o projeto Biografias de Mulheres Africanas. E antes da gente partir para esse episódio, que com certeza vai ser muito bacana, gostaria de deixar um aviso aí pro pessoal que está escutando o episódio a respeito ao nosso Apoia-se, né? Nossa presença na plataforma Apoia-se. Eu já deixo agradecimento para nossos apoiadores, então, do mês de outubro, que são a Kátia Miller e o André Zabel. O apoio de vocês é muito importante para a gente continuar produzindo conhecimento histórico na internet, né? De forma gratuita. E para quem não sabe, né? O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo que permite a você nos apoiar financeiramente com pequenos valores e adquirir inclusive prêmios, pequenas recompensas que a gente oferece para vocês. Confiram lá nos nossos fixados na nossa página do Instagram. Em segundo lugar, eu chamo a atenção para um evento que está sendo organizado aí no âmbito da PPG em História da URGS, que é a Conferência Internacional Sociedades Africanas, Religiosidades, Identidades e Conexões Globais, que vai estar ocorrendo então entre os dias 22 e 25 de novembro agora de 2021 e que vai contar com 12 conferencistas de variados países dos continentes europeu, sul-americano e africano, que vão abordar a temática da religiosidade do continente africano. Também vai contar com simpósios de jovens pesquisadores que vão estar apresentando suas pesquisas. O link desse evento vai estar na descrição desse episódio e vocês podem se inscrever gratuitamente. Vou passar a palavra para a nossa convidada, a Tuila, para ela poder se apresentar, falar um pouco sobre o envolvimento dela com o projeto Biografias de Mulheres Africanas. É com você. Então, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Eu agradeço o convite, agradeço o Gabriel, agradeço o Lucas por poder estar aqui compartilhando um pouco desse projeto que nos é tão caro. Quando eu digo nos, é porque ele foi coordenado por mim e pelo professor Ivair, né? E foi um trabalho. Mas eu sou a Tuila, eu sou cria da Restinga, futura mãe, muito em breve, daqui, sei lá, menos de 2 meses. Minha filha deve estar vindo ao mundo. Eu sou bacharel em Relações Internacionais. Fiz o mestrado em História na URGS, onde fui orientada pelo professor Ivair. E atualmente eu faço doutorado em Estudos Étnicos e Africanos na Universidade Federal da Bahia, como o Lucas colocou ali. A gente queria te perguntar, então, como é que foi essa iniciativa, a ideia inicial que gerou esse projeto, Biografias de Mulheres Africanas? Essa, na verdade, era uma ideia ainda não formulada, né, mas ela já existia na cabeça do professor José Ivair, que foi meu orientador durante o período do mestrado em História. E quando eu ingressei no mestrado em História da URGS, com uma pesquisa que versava sobre mulheres africanas, a gente conversando, vimos a oportunidade de colocar esse projeto, de formular como ele seria e tal, colocar no papel e de colocar ele para frente. Uma das coisas que me deixaram mais empolgadas assim para fazer esse projeto era justamente porque, enquanto pesquisadora do pensamento de mulheres africanas, me foi bastante difícil encontrar materiais, né, de referência para a minha pesquisa. Assim, 95% do material que eu me utilizei foi em língua inglesa e um pouquinho até em francês. Então, se eu, já num nível de mestrado, tive a dificuldade que tive para acessar informações que a princípio seriam muito simples, tive um pouquinho menos de dificuldade porque tenho domínio de outros idiomas, eu fiquei pensando o que seria de outras pessoas que não têm essa possibilidade, ou que não tem esses atalhos, né, que a gente tem, faz contato com um aqui, um ali, aí de repente a gente consegue um material. Então, como tornar essa dificuldade que eu tive não fosse uma dificuldade para futuras pesquisadoras e pesquisadores do tema. Então, a coisa começou mais ou menos assim, numa dessas reuniões de orientação, ele perguntou o que eu achava, a coisa não estava muito bem delineada, o que a gente poderia fazer, e a gente foi meio que pensando junto ali como que a gente poderia colocar isso na rua, né? Então, começou mais ou menos daí, das minhas dificuldades associadas com uma ideia que ele já tinha lá. Eu queria dizer que eu compartilho de algumas dessas dificuldades em minha pesquisa, que também versa sobre história africana, no caso não nesse recorte, evidentemente, das mulheres, mas
Mas aí a gente vê, né? Se a minha pesquisa, que enfim aborda a costa oriental da África, século XIX, já tem em língua portuguesa, se eu não dominasse o inglês, a minha pesquisa não existiria. Agora imagina, né, uma pesquisa enfocando um tema tão negligenciado, né, ao longo da historiografia canônica, que é as mulheres. Muito menos ainda que a gente vai encontrar em língua portuguesa. Daí que eu já consigo visualizar muito a relevância, né, desse projeto. Mas aí eu te pergunto, né, o que motivou esse recorte de mulheres africanas inicialmente, nesse enfoque da elaboração do projeto? Justamente porque no meio dos estudos africanos, que já não são estudos aí acessíveis a todos como eu acredito e muitas pessoas acreditam que deveria ser, uma vez no meio, o que a gente tem acesso em geral é ou literatura produzida fora do continente africano e ou literatura produzida a partir de homens. Mesmo quando esses assuntos, mesmo pesquisando sobre gênero, por exemplo, eu encontrei algumas coisas escritas por homens. E a ideia da minha pesquisa, em especial, era trazer a perspectiva das próprias mulheres africanas sobre mulheres africanas. Então, tanto que raramente eu me utilizei na pesquisa de mestrado de autoras que não fossem mulheres ou que não fossem africanas, né? O recorte, ele se deu porque, de uma maneira ou de outra, é mais fácil a gente achar, sei lá, material em português sobre o Sheikh Anta Diop, por exemplo, do que sobre a Ife Amadiumi, que dialoga diretamente com ele em algumas questões e tal. É mais fácil a gente achar material sobre o Julius Nyerere, quando a gente está falando do processo de independência da Tanzânia, do que sobre a Bibi Titi Mohamed, que teve lado a lado ali com ele durante esse processo, né? Mais tarde ela foi, enfim, considerada uma traidora, foi exilada, etc, etc, mas é uma figura histórica também, que foi tão importante quanto, mas que a gente não tem, sequer imagina que existe, na verdade, né? Porque já é difícil, mesmo estando dentro do meio de estudos africanos, já é difícil a gente saber e acessar algumas coisas, né? Fora disso, então, nem passa pela cabeça das pessoas, porque é algo que, às vezes, essa ausência passa a impressão de inexistência, né? E isso eu acho que é uma das coisas mais graves, assim. O tanto que eu, enquanto pesquisadora, ainda me impressiono muitas vezes com o que eu venho descobrindo e o quanto que eu não quero que isso seja uma surpresa para as pessoas só quando elas acessarem lá um doutorado, um mestrado, uma especialização, né? E que as pessoas possam ter acesso a esses debates e a produção dessas pessoas, né, no caso de intelectuais, saber da relevância dessas pessoas para os contextos históricos delas ali, desde o ensino fundamental, desde quando a gente começa ali, né, porque mulher no Egito não foi só Cleópatra, a gente tem, né, falando de Egito Antigo, então a gente tem muito ainda a descobrir e a entender nesse sentido, né. Uma coisa que mostra como essa pesquisa e esse projeto são potentes e relevantes é porque esse tema é um tema onde tem muitas ausências. Tem uma ausência por se tratar de mulheres, e as mulheres não aparecem tanto nas fontes, como tu vinha comentando. As mulheres não são tão legitimadas como produtoras de conhecimento, então tu vai ter dificuldade de achar autoras mulheres, acessíveis ao menos. E também, então, claro, estamos falando de mulheres africanas, né? Então tem essa exclusão, né? Porque o continente africano também não é visto, ou não é tratado como um continente produtor de conhecimento, né? Esse projeto tem essa potência, né, de quebrar com esse estereótipo de, digamos assim, botar esse debate, né, em um outro ângulo de vista, que não o ângulo que tradicionalmente a gente tem, né, que é o ângulo de vista masculino, europeu, branco, enfim. Eu queria seguir fazendo uma pergunta sobre recorte, porque o nome do projeto é Biografias de Mulheres Africanas, e não Biografias de Mulheres Negras Africanas. E eu notei lá no acervo que, além de mulheres negras, apareceu outras mulheres também não negras, né, como de outras origens étnico-raciais. Eu queria que tu comentasse, então, um pouco sobre isso, porque eu acho que o projeto consegue também demonstrar que a África tem uma diversidade cultural, étnico-racial e de outros tipos no continente africano. Exatamente, isso é um dos intuitos também, né? Que assim como quando a gente fala em continente asiático, por exemplo, ou no próprio continente americano como um todo, a gente está falando de uma diversidade de pessoas, a gente tende a pensar no Brasil a África como um país, na verdade, né? Eu ia dizer um continente uno, mas muitas vezes nem passa para a ideia de continente. Às vezes fica na ideia de um país por aí, Haiti fica na África, essas coisas assim. De associar diretamente com a negritude. É claro que a gente está falando, né, de um continente de pessoas pretas, majoritariamente. Mas não só de pessoas pretas, né?
A África do Sul, por exemplo, e aí falando não de pessoas de origem árabe, indiana, como a gente percebe mais para a África Oriental, mas a África do Sul tem uma presença expressiva de pessoas brancas mesmo, né? Já claro que isso tem a ver com a própria formação histórica da África, os brancos, inclusive, formam um grupo étnico, né? Os Boers na África do Sul. Então, o continente, ele tem uma diversidade étnica, tem uma diversidade cultural e tem uma diversidade racial também, né? Quando a gente tem a ideia de abranger o continente, embora, claro, a gente tem ali atualmente cerca de 560 biografias, elas não podem falar por um continente inteiro, mas ainda assim, dentro de 560 biografias, dá para ter uma noção da diversidade do que é que a gente está falando, né? Então, acho que é por aí, assim, a gente não pode falar de um continente diverso sem trazer à tona, de alguma forma, essa diversidade, né? E eu acho importante isso, porque, principalmente quando a gente está falando de crianças, de adolescentes, de pessoas leigas, de uma forma geral, não vou nem falar em criança e adolescente, porque eles estão no início da vida escolar, mas de pessoas que já passaram por todos esses degraus aí e não tiveram acesso e ainda tem uma ideia muito defasada, ou a ideia que historicamente se quis que nós tivéssemos do continente africano, né? Então, até a forma como a gente formulou e tal, embora ele tenha sido ultimamente até fonte de pesquisa, porque era uma ideia também, né? Claro, isso não é um problema, muito pelo contrário, de fonte primária de pesquisa mesmo acadêmica, a ideia era que ele pudesse conversar com qualquer público, que as pessoas lessem e que tivesse ali um texto num português entendível, não num academiquez, por exemplo. Então, eu acho muito importante porque isso ajuda, entre outras coisas, a desfazer essas ideias deturpadas que a gente ainda tem, né, de uma forma geral, sobre o continente como um todo. E o projeto cumpre muito bem esse papel de quebrar essa ideia do continente monolítico, né, aquela coisa homogênea e essa pré-concepção, né, que muitas vezes o senso comum, que evidentemente, como tu mencionou, né, não só o público escolar, mas um público geral, né, que é o público-alvo bem amplo desse projeto, às vezes consolida, né, como essa ideia. E navegando pelo projeto, né, a gente vê como ele é completo, como ele é vasto, né. Aí eu pergunto, né, esse projeto teve origem na iniciação científica. Como é que foi, então, trabalhar, né, nesse projeto ao longo, aparentemente, 3 anos que ele foi construído, né? E aí eu já levo a uma outra questão, né? Você acha que ele simboliza, de certa maneira, a importância da iniciação científica dentro da universidade pública? Com certeza. A iniciação científica, ela é de extrema importância para todo mundo que passa pelo ensino superior, né? Eu acredito que a partir da iniciação científica que a gente começa a se encontrar, a partir das experiências que a iniciação científica pode nos proporcionar, em que área, né? Embora a gente, mas tu tá fazendo história, então tu vai ser licenciatura, tu vai, enfim. Mas as coisas nem sempre estão tão bem delineadas assim, né? A gente se especializa depois em uma outra coisa ou não. Não é todo mundo que tem, né? Geralmente quem tá fora da academia não tem tanto essa visão, mas a iniciação científica é extremamente importante no sentido da gente começar a vislumbrar o nosso futuro profissional, né? Ele é muito importante, a iniciação científica, ela é lado a lado com a própria graduação, assim, em termos de formação do profissional que vai sair daquele ambiente ali. Durante o processo quando nós fomos fazendo as biografias, montando as biografias, o processo como um todo foi importante, né? Porque eu estava ali numa primeira experiência coordenando algo do gênero, e a gente tava, todo mundo que participou, teve gente que conseguiu participar muito pouco, teve gente que participou o tempo todo, teve gente que participou no início, teve gente que chegou no final, mas todo mundo sentia a importância que era aquilo que a gente estava fazendo, né? Então, houve muita troca também, né? Houve muito... Durante todo esse processo, houve sempre muito feedback, assim, né? Aprendizado mútuo, e inclusive no sentido de montar mesmo uma biografia do cuidado com fontes, do cuidado da forma de se reproduzir alguma coisa ou não, do cuidado de se citar da onde que a gente está retirando, né, determinados conhecimentos, determinadas informações. Tanto que, né, quem acessa o site vê no final dos verbetes sempre tem ali a origem ou as fontes que foram consultadas. Quando essas fontes são online, a gente disponibiliza o link para a pessoa poder acessar diretamente. Então, o processo como um todo, embora ele tenha sido, enfim, uma das dificuldades é a questão financeira, né? Então, todo mundo participou no amor. E muitas vezes, e algumas vezes, despendendo de recursos próprios, inclusive, né? Porque para escanear um texto, tu tem um custo. Para tu te locomover, enquanto a gente ainda não estava no contexto da pandemia, tem um custo. Mesmo
por mais simples que pareça a gente gastar a internet, a gente gastar, isso tem um custo, principalmente quando a gente está falando de estudantes que muitas vezes não contavam com nenhum tipo de auxílio, né, universitário e tal. Enfim, ainda assim, naquela época, e aquela época parece que a gente está falando de muito tempo atrás, mas 2 ou 3 anos, o cenário pré-pandemia, em termos financeiros, assim, pro universitário, era saudades, inclusive. Eis aqui uma doutoranda sem bolsa com saudades daquela época. Era um pouco menos pior. Exato. Você taxa a questão das fontes, e acho que é uma questão muito interessante que a gente gostaria de perguntar também, por meio de quais fontes, né? Ou quais são os tipos de fontes que mais foram utilizados no projeto, né? A gente sabe que para historiadores as fontes são essenciais, né? São a matéria-prima do nosso trabalho. Então, gostaria que tu falasse um pouco mais como é que foi essa questão das fontes, se são fontes acessíveis, se não são acessíveis, e que tipo de fontes, de modo geral, se encontra essa história das mulheres africanas. Em geral, são nada acessíveis. O nosso grande ponto de partida foi uma coleção de livros chamado Dictionary of African Biographies, que são do acervo pessoal do professor Rivair. Eu lembro que na época eu fui dar uma olhadinha porque eu queria ter, né, interessante e tal, eu queria ter para mim. E eu vi que aquele negócio ali, que né, é uma coisa que tu não compra, tu compra em dólares e vem sei lá da onde, leva não sei quanto tempo, e leva alguns bons meses de bolsa de mestrado da época, então. Mas o nosso ponto de partida foi essa coleção de livros, onde estão dicionarizadas várias biografias, né? Não só de mulheres, enfim, mas são biografias de pessoas africanas de todos os tempos, assim. A gente até tentou entrar em contato com os autores na época e tal, mas não rolou. A gente foi vendo, né, porque, por exemplo, esse dicionário, ele conta com algumas biografias de mulheres e de homens, enfim, que não são africanos, mas que tiveram alguma relação lá com o colonialismo e tal. E, enfim, não estava dentro dos critérios do que a gente queria trazer, né? E aí a partir dali a gente foi garimpando, a gente foi procurando, porque igualmente nesse livro tinha ali os pesquisadores que fizeram o verbete e algumas das fontes que eles utilizaram. Então, a gente procurava pelos pesquisadores, a gente procurava pelas fontes citadas no próprio livro, e fora disso também, a gente se utilizou de portais de pesquisa científica mesmo, até às vezes para corroborar algumas informações que não ficavam muito, muito claras, assim, no que a gente conseguia acessar a partir do Dictionary. E assim a gente foi, assim, porque justamente, né, a gente partiu de um zero, de uma ausência de informações. Então, o que a gente conseguiu acessar através desse livro, a partir dali, às vezes conexões, né, uma personagem se conecta com outra, e aí, né, tem um outro parente que fez não sei o quê, e aí a gente vai descobrindo coisas assim. Eu mesma, por exemplo, eu escuto muito Fela Kuti, que é um cantor, músico, foi, né, falecido, nigeriano, muito famoso no mundo inteiro, sei lá, mas enfim, muito famoso, inclusive teve com Gilberto Gil, e enfim, eu escutava ele. Eu não fazia ideia que a Funmilayo Ransome Kuti, a mãe dele, foi quem ela foi. E a mulher era uma figura fora de série. Isso foi extremamente importante no contexto do colonialismo na Nigéria, para mulheres rurais e tal. Tem uma música, inclusive, que eu escutava a música, mas eu não relacionava muito com a realidade, que ele fala, inclusive, sobre o assassinato da mãe dele e tal. Então, tu fica assim, no final das contas, o Fela Kuti não teria sido, eu acredito que com uma inspiração dessas, né, na família, não teria sido menos, né. E são conexões, assim, que a gente não imagina que existem. Mas, para mim, nesse caso, né, foi uma surpresa muito grata, assim, saber dela. E, na verdade, hoje em dia eu sou mais fã dela do que do próprio Fela Kuti. Mas, enfim, e a família toda, essa família em especial é uma família muito, muito interessante. Mas, enfim, a gente vai descobrindo, né, a partir de, por exemplo, muitas das autoras que eu utilizei durante a minha pesquisa, a gente conhece a obra da pessoa, mas não conhece a pessoa. Então, é bem interessante, assim, a gente ter esse acesso, a gente se sente mais próximo, né, daquelas pessoas, e às vezes, lendo a trajetória delas, a gente até passa a compreender melhor o que a gente lê do que elas mesmas escrevem, né?
A gente acaba, né, retomando agora um pouco, ficando dentro dessas pesquisas mais específicas, rendido, né, a essas edições mega caríssimas em língua estrangeira, que não, se o cara vai ver, e pode ser até com pesquisas mais amplas, assim, tipo, uma obra básica ali, vai ver lá R$ 1.000, R$ 1.500 ali, mais sei lá quantos de frete, e por isso que a gente aqui no Storycast é 100% viva o Sci-Hub e viva o Library Genesis. Vida longa, assim, ó, olha, muito. Inclusive, eu vou compartilhar com vocês aqui eu mesma procurando nomes, pensando em nomes para minha filha e tal. E eu queria muito, 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 desde antes de sonhar em engravidar e tal, um livro do Molef Ketchashanti, que é o livro de nomes africanos e tal. Até teve uma época, o Afrocentricidade Internacional traduziu, mas acabou rapidinho, na época eu nem soube, enfim. E aí eu quero esse livro, agora é o momento, né, e tal. E aí eu fui ver, tipo, só o livro em si, sem falar em frete, em nada disso, era uma conversa de 700 e pouco, R$ 800. E aí eu tinha um contato de uma conhecida nos Estados Unidos que na universidade onde ela estuda tinha esse livro na biblioteca, aí ela escaneou e me enviou, então, toda uma mão para... E é isso, assim, o Sci-Hub e correlatos salva vidas acadêmicas, salva projetos, salva pesquisas, vida longa ao Sci-Hub. Se você quiser ficar sempre atualizado com as novidades e anúncios do Storycast, entre em nosso perfil no Instagram e no canto superior direito ative o sininho de notificações. Assim, toda vez que tiver uma novidade, você vai ser o primeiro a saber. Eu queria te perguntar, assim, de maneira mais subjetiva para ti, assim, dentre essas biografias, essas centenas de biografias que você teve contato ao longo dessa pesquisa, tem alguma que mais te marcou, de certa maneira, além que você já mencionou, né, que de certa maneira te marcou? Eu, na verdade, várias, assim, porque cada mundo é uma surpresa nova, mas eu gosto muito, como pesquisadora, né? Eu tenho uma relação especial com as biografias de mulheres com as quais eu trabalhei, cujos textos eu trabalhei e tal, mas também com mulheres que atuaram, por exemplo, nas lutas de libertação, na Guiné-Bissau, por exemplo, a história da Titina Silá, Carmen Pereira, outras mulheres ali que desbravaram todo um cenário, né, lá naquela época. Eu não consigo me lembrar o nome de guerrilheiras de Cabo Verde também, mas que são histórias muito... E aí, falando de mulheres de linha de frente, assim, de batalha, a gente também tem uma biografia que é coletiva, na verdade, que é da Zarrossi, né? A Zarrossi do Daomé, que é do hoje Benin, né? E que conseguiram segurar os colonizadores, vamos dizer assim, por muito tempo. Também tem uma biografia em específico, que é também da época... Puxa vida, eu não vou conseguir me lembrar agora da época, mas enfim, a gente está falando do Benin colonial, uma figura que era um escravizado homem, né, que era Antônio, batizado Antônio, mas que ele se identificava como Vitória, e tem a história lá que ele foi preso por desvio de conduta, alguma coisa assim, porque ele se vestia como mulher, ele se identificava como mulher, e eu acho muito interessante no sentido de nos mostrar que bom que se hoje a gente tem dificuldade, né? Imagina se hoje as pessoas trans, as pessoas travestis, as pessoas LGBT mais de uma forma geral, as sociedades super progressistas, entre muitas aspas, do século XXI, tem muita dificuldade para lidar com essas sociedades, e especialmente quando a gente está falando do Brasil, que é o país que mais mata pessoas trans e travestis no mundo. Para mim é bastante emblemático, assim, da gente ter notícias, né, da gente conseguir trazer para essa nossa época figuras que eram, né, escondidas, e quantos não morreram em manicômios, em sanatórios, em prisões, e nesse caso a gente está falando de uma pessoa escravizada, né, naquela época, e da história dela, né, vamos falar dela, da Vitória, e na verdade, assim, eu hoje, em 2021, porque contexto histórico é uma coisa bem, bem delicada da gente falar, né? Mas eu entendo a figura Antônio / Vitória como uma mulher trans,
né? Mas é claro que se a gente perguntasse para essa pessoa lá naquela época, ela não, né? Isso é uma coisa contemporânea, mas que também enfrentou dificuldades na época em função dela ser quem ela era, né? Para além da questão de ter sido uma pessoa escravizada, que por si só já é algo grave da época, mas é uma das biografias, porque, enfim, se perceberem, a gente traz até biografias, né? Aí é um pouco mais entre aspas, de fósseis fêmea, né? Que não é nem. Não, a gente não pode nem falar em mulher ainda, né? Estamos falando de 40 mil anos e tal. Mas que, enfim, que tem alguma relevância histórica, né? Então a gente teve essa preocupação. Figuras mitológicas também, que a gente entende como mitológicas, mas que as pessoas daquele contexto não necessariamente entendem como seres mitológicos, entendem como pessoas que viveram e que, enfim, como é o caso da Tenembá, por exemplo, deu origem a toda uma linhagem. Então, tu não vai dizer para um descendente dela que ela é um mito, ela não existiu, né? Então, a gente tem que respeitar também, a gente procurou também, dentro do projeto, respeitar a perspectiva dos respectivos povos, enfim, que a gente estava, com aquela pessoa decente que a gente estava retratando ali, né? Então, se a gente faz essa ponderação, né, do rigor que o rigor científico nos impõe, mas a gente também não vai deixar de considerar muitas informações que hoje tem alguma coisa escrita, mas que são da oralidade, que foram até chegar naquele que escreveu, foi meramente uma informação da tradição oral, repassada e repassada e repassada, e que nesse meio tempo coisas são incorporadas, coisas se perdem, inclusive a noção, né, do real e do fictício, mas que, enfim, que se tem alguma relevância, ela precisa estar ali, com as devidas ponderações, mas ela precisa estar ali retratada também. Uma coisa, a partir do nosso debate até agora, que eu fico muito pensando, né? Como é que a gente pode usar e abusar dos conteúdos desse repositório magnífico em sala de aula, né? E aí eu pergunto pra ti, Twila, se você tem algum relato, uma experiência de utilização, por exemplo, desses conteúdos, desse repositório em sala de aula. Eu sei que ele é meio recente, que ele foi publicado, né, pro público, né? E também, se não tiver, você tem ideia de como a gente poderia empregar esse material, né, para alunos pensando agora, né, ensino fundamental, ensino médio, ou até ensino superior, por que não, né? Eu soube, né? Não sei exatamente como foi utilizado, na verdade, mas eu soube, inclusive participei, fui convidado por um colega de URGS, mas ele não é do Rio Grande do Sul, enfim. E nesse contexto pandêmico, a vantagem que a gente teve é que a gente consegue se aproximar, né, de outros lugares sem precisar pagar avião e hotel e esses negócios, né? Mas eu participei de atividades com alguns alunos de diferentes níveis de ensino. Nesse caso em especial, era 9º ano do fundamental, se eu não me engano. E aí, na verdade, foi mais... eu respondi algumas perguntas delas e tal. E foi muito interessante. Mas esse contexto era uma série de atividades um pouco mais específicas que não o conteúdo de sala de aula mesmo, né? Eu, embora acho importante destacar que eu não sou licenciada, né? Então eu não tenho as minhas experiências, elas são bem pontuais, embora eu já tenha participado de várias atividades desde o primeiro ano até EJA, assim, já participei de atividades, mas eu não, a formação ela é um pouco diferente. Mas de qualquer forma, eu acredito que, e acho importante também dizer que quando a gente está falando de biografias de mulheres africanas, a gente não está falando, não que não tenha também, né? Mas a gente não está falando de mulheres africanas que falam sobre mulheres africanas ou que tem alguma coisa a ver com gênero ou que não necessariamente. Para o meu contexto, né, era interessante porque eu sim estava trabalhando gênero, estava trabalhando questões específicas de mulheres. Mas a gente está falando de mulheres que foram importantes no contexto das independências ao longo do continente africano, por exemplo. A gente está falando de mulheres que foram lideranças políticas importantes desde, sei lá, desde o próprio Egito Antigo, né? A gente está falando de mulheres que tiveram diferentes atuações dentro de diferentes contextos. Então, eu acho que, uma vez que a gente está tratando em sala de aula de continente africano, a gente pode pegar o período histórico de que a gente está falando, ou o recorte geográfico de que a gente está falando, ou as duas coisas, enfim, pesquisar no site que mulheres que têm, o que a gente acha nessa busca, assim, e o como que a gente pode fazer para incluir a trajetória delas, ou como a trajetória delas pode ser útil àquilo que a gente está tentando trazer para a sala de aula, né? Com relação a elas e também, por que não, né, homens africanos, porque aí, quando a gente está falando especialmente de ensino fundamental e médio, a gente não tem nem essas referências, né? Essa que é a verdade. O incômodo maior com relação à ausência de mulheres, ele vem
quando se começa a falar efetivamente de continente africano, e aí a gente vê que só autores homem, isso geralmente acontece já no ensino superior. Mas eu acredito, enfim, no site ele tem, assim como dá para fazer a busca livre, dá para fazer a busca através do país em especial, do período histórico. Então, acredito que tem ferramentas assim para se buscar conforme o que a gente está procurando passar em sala de aula. Inclusive, dá para colocar especificidades com relação à profissão, por exemplo. Vamos falar de professoras, e aí vamos procurar dentro disso historiadoras e tal. E como é que a gente pode relacionar isso com o conteúdo que a gente está procurando passar? Eu acho que sempre é possível, assim. Acho que sempre é possível. Com certeza, eu já fico pensando em milhares de possibilidades, né, de metodologias ativas, né, de aplicação de sala de aula do ensino de história africana a partir, né, desse repositório, especialmente porque tu mencionou uma coisa muito importante, né, dá para abordar em praticamente todos os momentos históricos em que se aborda a história da África, né, história antiga, história medieval, história contemporânea. Então, as possibilidades são infinitas, né? Da gente trazer para a pauta do que a gente está se propondo, né, a ensinar, mostrar que as mulheres sempre estiveram presentes, né, na história do continente africano. Porque isso aí, outra coisa importante, né, que destaco também, mal e mal a gente se dá a conhecer em sala de aula, né, pelo menos mais classicamente, no ensino de história tradicional, digamos assim, trajetórias africanas masculinas, né, que dirá femininas. Então, utilizar isso, né, demonstrar a riqueza do continente africano e a agência dessas mulheres ao longo de todos os períodos que a gente possa analisar do continente africano, dos mais variados aspectos, eu acho que é fundamental, sabe? Fundamental mesmo. Eu tava pensando um pouco aqui, porque algo que me veio assim agora é que algo interessante que esse projeto possibilita e facilita é tu repensar a maneira como se dá a história, ensino básico e no superior também, por que não? De uma maneira mais geral, né? Não só assim pensar, tem essa ausência de história da África, mas história das mulheres na África, coisa assim, mas na verdade dá para se repensar como é contada essa história de uma maneira mais geral, em vez de tu pensar, não, então a solução seria fazer uma aula sobre a história das mulheres na África, que seria um desastre, porque não teria como, teria que abordar assim, da pré-história até os tempos contemporâneos, não tem como. Na verdade seria incorporar as mulheres que são invisibilizadas na história, na narrativa. E não só incorporar, mas muitas vezes até que reformular a narrativa, porque muitas vezes ela é contada de um ponto de vista que já invisibiliza essas mulheres. Senão fica aquela coisa do apêndice, né? Aqui tá a história africana e tal, e aqui estão as mulheres. Aquela coisa que a gente pega e junta, assim. Não, né? Tipo, repensar o currículo, repensar a própria narrativa que se constrói, né? E a gente tá tendo, pelo menos agora, né? A gente tem quase 20 anos da Lei 10.639 de 2003. A gente tá vendo uma mudança, né? Muito significativa, né? Que a gente pode falar. Mas talvez não se reflita na questão das relações de gênero, né? Nessa narrativa. Aí eu queria saber da Tuila se ela vê agora, né? Nos anos 2000, uma mudança, uma alteração, né, nessa ressignificação da história africana e mais recentemente, se ela vê uma maior presença feminina nas narrativas construídas sobre o continente africano, ou se a gente ainda está caminhando a passos tímidos, né, nessa direção. Eu acho que agora, digo depois de 2010 mais ou menos, a gente está começando a sentir um impacto no ensino das políticas de cotas raciais implementadas lá no início, porque quando a gente tem dentro das universidades, a universidade não reflete a diversidade do país, na verdade qualquer ambiente, né? Ele necessariamente vai refletir os interesses daquelas pessoas que estão ocupando aquele espaço. Então, a partir do momento que a gente tem mais pessoas negras e mais pessoas indígenas ocupando o espaço universitário, isso vai se reverberar nas respectivas áreas dessas pessoas. Uma delas é o ensino, né? Então, a lei de cotas e mesmo que a gente tivesse uma obrigatoriedade de ensino da África e dos africanos e afro-brasileiros, tu não tem como obrigar, entrar um chip na cabeça de um professor, uma formação que ele não recebeu e do nada ele vai sair dando aula sobre isso. Isso não existe. Fora aí questões de ideologia, questões de resistência das pessoas com relação a isso, a minimização das coisas, né? E sem nem entrar nesse mérito ainda, a gente está começando ainda a ter um ensino superior preparado para capacitar profissionais
para que esses profissionais capacitem, ou enfim, para que isso se reflita lá no ensino fundamental, lá no ensino médio. Então, esse é um processo que ele já começou trazendo impactos importantes, mas eu sinto que esse impacto ele ainda está muito circunscrito ao meio acadêmico e que ele precisa estar desde o ensino infantil, porque se a gente, no ensino infantil, por exemplo, a gente tem celebrações acerca do Natal, por exemplo, por que não a gente aprender ou como é que funciona o Kwanzaa, por exemplo? Por que não a gente sair, não digo sair, mas adicionar, a gente fala do dia do índio, aí as crianças vão tudo vestidinho de índio, pinta as caras e não sei o quê, quando isso, na verdade, é um escárnio para os próprios indígenas que começa pela utilização do termo índio. Então, a gente está começando, eu diria que a gente está começando bem, mas ainda é um começo. E a gente tem muito ainda a percorrer, justamente porque eu não acho que eu tenha propriedade, por exemplo, para falar sobre a história. A gente sabe muita coisa, porque a gente acaba aprendendo, mas eu acho muito complicado falar da história dos indígenas a partir das fontes que a gente tem, que são fontes europeias, entendeu? E com o continente africano, o nosso conhecimento de até agora pouco conhecimento de até agora pouco, ele vinha de fontes enfim, de antropólogos, de pessoas contratadas pelos países colonizadores para ir lá e pesquisar, e é sempre um olhar de fora, é sempre um olhar de estranhamento, é sempre isso aqui é estranho, sei lá, as pessoas andam nuas, elas estão erradas porque elas estão nuas, elas tinham que usar roupa, mas não é assim. Então, agora que a gente está começando no caso do Brasil, os próprios estudos sobre afro-brasileiros e sobre a escravização no Brasil e etc., são estudos que eram liderados muitas vezes por pessoas não negras, por exemplo. E aí a coisa muda, o enfoque muda, porque é um olhar de fora, né? Então, não que pessoas não negras não possam pesquisar, mas há de se ter esse cuidado, né? Eu não poderia, por exemplo, ter construído uma dissertação sobre mulheres africanas e gênero a partir de pessoas não mulheres, de pessoas não africanas. Para mim, perde o sentido. Então, aos poucos, e embora, enfim, eu estou falando de mulheres africanas, mas eu sou nascida em diáspora. E eu tive esse cuidado também, porque muitas vezes tem esse pensamento, às vezes, de uma certa universalidade negra, e não é assim que as coisas funcionam, né? Mesmo entre mulheres negras, que são negras diaspóricas ou negras do continente africano, existe um abismo, às vezes, em termos de entendimento, de cultura, de vivência, enfim. Então, sem um diálogo eu costumo dizer, às vezes a gente fala, teu objeto de pesquisa eram mulheres, não são objeto, porque não são objetos, são sujeitas, são pessoas. Então, a gente precisa dialogar com os sujeitos que a gente quer entender, que a gente quer conhecer. E não só naquela coisa de, eu vou lá te entender, mas de se apresentar também, de se colocar, olha, eu sou a fulana, tô fazendo isso por causa disso, isso e isso, sabe? Porque mesmo aqui, e aí eu vou fazer uma pequena, vou jogar não é um veneno, é um veneno do bem, mas dentro da URGS, por exemplo, a gente tem uma comunidade africana expressiva, a gente tem muitos colegas de Moçambique, de Guiné-Bissau, da Angola, de Cabo Verde, até da Namíbia, do Ghana, e a gente muitas vezes, mesmo quando a gente tem, sei lá, interesse acadêmico nesses países, ou enfim, a gente não dialoga com essas pessoas, que são nossos colegas que estão ali, e a gente despende esse olhar outrificador, né, de vê-los como os de fora, os estrangeiros, sabe? Que não é a mesma coisa, não é o mesmo que acontece, não é o mesmo acolhimento, não é o mesmo entendimento, não é o mesmo desejo de aproximação, vamos dizer assim, tanto no sentido de aprender, quanto no sentido de ensinar, enfim, do que quando a gente está falando de pessoas europeias que vêm para cá. Então, essa questão também enfim, do olhar que a gente despende aos imigrantes, que aí já não estou falando de comunidade acadêmica, né? Mas Porto Alegre tem uma comunidade senegalesa muito grande, diminuindo agora, né? Com a função da crise, tem uma galera indo embora, e uma comunidade haitiana também, que nem sempre foi, aliás, que eu não sinto que sejam respeitados ainda, infelizmente. Mas quando a gente está falando
dar um exemplo simples, sei lá, a gente tem uma comunidade senegalesa expressiva, não só em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Por que a gente não pode conversar com as crianças sobre o Magaltuba? Por que a gente não pode falar um pouco de cultura islâmica, né? Já que a gente traz, né, é um fato, a gente traz a cultura cristã para a sala de aula. Por que a gente não pode, né, dialogar sobre outras culturas, sobre as próprias religiões de matriz africana, por exemplo? E essas datas comemorativas que a gente tem por aí, por que a gente não procura trabalhar, não que não se possa trabalhar essas datas comemorativas, né? Mas por que a gente não olha para uma diversidade, para a diversidade em torno dessa, né? Que data é importante para os indígenas? E aí, enfim, estou falando indígenas, mas a gente tem, sei lá, 200 e tantos povos indígenas no Brasil. Então, de repente, que é para um já não é para outro. Mas a gente pode conhecer um pouquinho, né? A gente não vai ter como aprender sobre a história de todos os povos do mundo, nem toda a vida, né? Não digo nem toda a vida escolar, mas nem toda a vida. Nem que a pessoa faça pós-doc e sei lá mais o quê. Mas a gente pode ser menos seletista, ser menos, né? A gente está começando a ter uma virada de, enfim... Não estou falando só de estudos sobre afro-brasileiros, estudos sobre África, etc. Mas do ensino, de uma forma geral, a gente está começando a ter perspectivas outras que não só aquela que fica circunscrita ali ao eixo Estados Unidos e Europa, né? A gente está começando a ampliar os olhares, mas basicamente a minha percepção é de que estamos começando razoavelmente bem, mas eu não quero que, por exemplo, hoje já tenho uma criança aqui de 8 meses de vida intrauterina, aqui na minha barriga enquanto eu converso com vocês. Quando ela tiver uns 8 anos de vida extrauterina, eu não quero ter que estar indo na escola e estar questionando, mas por que ela só está aprendendo isso, por que não sei o quê, sabe? Que seja uma coisa natural a gente aprender as coisas de forma diversificada, como é a população brasileira, como é a própria formação do Brasil, né? Então, quando a gente fala de história do Brasil, enfim, muitas vezes a gente fica realmente atado a fontes europeias porque eram eles que detinham esse meio, né? Mas e por que é tão difícil a gente conseguir considerar, mesmo que sejam feitas as devidas ponderações, a história oral? Os povos de aldeia, os povos quilombolas, têm muita relação com a tradição oral. E aí, se a gente faz uma pesquisa dentro desses contextos, a gente fica um tanto engessado, um tanto de mãos atadas, porque existe uma dificuldade muito grande de lidar com isso em meio acadêmico, né? De trazer isso para a pesquisa científica, sem que, se não está escrito e assinado por alguém, publicado sei lá onde, não é conhecimento. Quando a gente sabe que a realidade, nem sempre as coisas que estão postuladas, as coisas que estão na academia, elas não necessariamente refletem a realidade, né? Vide a forma como, enfim, durante tanto tempo, pessoas não europeias, pessoas não brancas foram retratadas por europeus, por pessoas brancas, enfim. Falando de uma forma bem generalista até, mas que eu acho que o pessoal consegue pegar a visão do que eu estou falando aqui. Você sabia que o Storycast agora está na plataforma Apoia-se? O Apoia-se é uma plataforma que te permite ajudar financeiramente os projetos que você mais gosta. A partir de R$2, você já ajuda muito o Storycast a continuar crescendo e se expandindo, além de desbloquear recompensas exclusivas do nosso podcast. Quer saber mais? Acesse o nosso link na bio ou apoia.se/Storycast. Se eu não me engano, né, até uns 2, 3 anos atrás, teve aquela reportagem, né, que aparentemente a balança virou, né? Agora, aparentemente, a maioria, mais de 54% ou 53% dos alunos nas universidades federais são, sendo mais amplo, né, não brancos. Então, isso, cara, isso é muito significativo, sabe? Isso, dando eco para o que tu mencionou antes, da influência da lei de cotas, está totalmente relacionado e se impacta, evidentemente, na pesquisa e na qualidade da pesquisa que se produz sobre o continente africano, sobre narrativas subalternas que até agora estavam submetidas ao escopo da historiografia clássica, que a gente pode chamar assim, que agora, né, tá ganhando uma nova perspectiva, um novo espaço, né? Se antes dependia de, por exemplo, a história da África, né, a gente pega, né, se dependia de iniciativas bem ponta de lança mesmo, quando o professor Rivair, que saiu da medieval, foi para a história da África por iniciativa própria, porque não tinha, né? Não tinha. E até pouco tempo atrás era eletiva, a única disciplina de história da África na graduação da URGS. Agora isso começa a surgir de maneira muito mais natural, né? Uma formação
de pesquisadoras, pesquisadores, principalmente, né, pesquisadores negros engajados na produção desse conhecimento, e que está mudando a cara da universidade, e isso vai se refletir, evidentemente, a partir da licenciatura no ensino básico, né? Só para fazer um adendo, assim, da minha experiência, por exemplo, o meu bacharelado foi bacharelado em Relações Internacionais. O que, né, qualquer pessoa imagina que, enfim, vai ter uma carga ali de conhecimento bastante ampla sobre, né, são uns 200 países, 193 só na ONU, né, uma coisa assim. Mas eu tive, o curso normal são 4 anos, em 4 anos de curso, eu tive meia disciplina de África, porque ela era metade do semestre a gente estudava África, outra metade a gente estudava Ásia. É absurdo. Então, é o tipo de coisa que, assim, eu acho que a gente ainda está falando a gente ainda está muito circunscrito ao formato acadêmico, que é um formato europeu. Então, mesmo que a gente tenha, em número, estejamos passando a quantidade de pessoas não negras, que reflete a realidade, né, do país, a gente ainda enfrenta muitas batalhas, tanto para permanecer, né, na universidade, por, enfim, diversas razões socioeconômicas, políticas, etc. Mas a gente ainda tem, e aí eu acho que é uma coisa que é uma responsabilidade de todos, que muitos abraçam, outros não conseguem, ou se intimidam, enfim, porque é um sistema muito, muito difícil, muito complicado, especialmente no contexto atual, né, que a gente está vivendo, e eu não estou falando da pandemia, estou falando de política mesmo, de reformular a própria estrutura acadêmica. Eu acho que a própria estrutura universitária e de ensino no Brasil, esse próprio sistema, ele já não condiz com o que a gente tem hoje. Então, ao mesmo tempo, eu acredito que, assim, e falando a partir da minha própria experiência, e que eu tenho certeza que não sou a única, né, falando da experiência de pessoas negras dentro da universidade, primeiro, é difícil da gente fugir temáticas que se relacionem com... Enfim, isso é para todo mundo, né? A gente pesquisa um tema que a gente tem afinidade, mas para nós é praticamente uma necessidade a gente pesquisar e a gente versar sobre questões étnico-raciais, sobre questões, enfim, que nos atingem, né, na sociedade brasileira de uma forma geral, porque a gente ainda não se vê refletido, embora a gente esteja se vendo um pouco mais refletido nos colegas, né, nos rostinhos que a gente ainda não se vê refletido na bibliografia, na forma ali de aprender mesmo. Então, existem coisas... A gente acaba tendo aquele esforço que é o de, né, para se formar, porque, enfim, tu tá buscando uma qualificação profissional, tu tá buscando, né, os objetivos teus, né? Mas também para deixar uma marca para que aqueles que venham depois não tenham tanto trabalho, porque a gente tem, às vezes, um trabalho duplo, que a gente briga para ter a nossa própria formação, e a gente briga contra um sistema que não vou nem dizer, não nos beneficia, mas que nos dificulta ainda mais um processo que ele já é dificultoso para qualquer pessoa, mesmo a pessoa que já teve, enfim, acesso a vida inteira a uma educação de qualidade e tal, teve mais recursos e conseguiu acessar esse ambiente com a universidade com mais facilidade, ele já é dificultoso, né? Mas a universidade, ela não é pensada para quem tem que trabalhar, por exemplo. Enfim, o que eu queria mesmo falar era com relação... E isso, eu me formei em 2016, esse bacharelado em Relações Internacionais que eu fiz. Já sei que de lá para cá, o curso eu fiz na época na La Salle, muita coisa mudou e mudou positivamente, no currículo mesmo, e por isso que eu digo que é um movimento que ainda está começando e que mais do que... que é um movimento geral, né? É um movimento da sociedade como um todo, é um movimento da cabeça de cada um e é um movimento necessário dentro da estrutura acadêmica, porque é ela que vai levar os principais... Quando eu digo principais, eu digo porque são as pessoas que, em geral, vão ocupar os espaços mais importantes em termos de poder, assim, de mudar mesmo a sociedade, né? Então, a pessoa que tem um ensino superior, ela vai ocupar uma posição que provavelmente vai ter mais propensão de influenciar o todo da sociedade, né? Ele é um movimento que ele está correlacionado com várias coisas, assim. Mas eu ainda acho que, para todos nós, né, ainda é um dever enquanto estando lá dentro, uma necessidade, né? Não para todos, né, necessidade para alguns, mas que deveria, né, existir essa consciência de ser um dever de todos, de mudar a própria estrutura da universidade no Brasil, porque se prejudica... Aliás, olha, se a gente for falar aqui em números de gente com doutorado, mestrado, e que desenvolve depressão, desenvolve ansiedade, pessoas que muitas vezes tiveram uma vida inteira saudável, a gente vai começar a chorar aqui e não vai encerrar o podcast. Mas isso é grave,
né? A gente entra para buscar uma formação, para buscar uma vida melhor para nós e para os nossos, e a gente acaba tendo que lidar, inclusive, com questões de saúde que não era para ter, não era para ser assim. Então tem alguma coisa errada aí. E se tem alguma coisa errada, a gente faz parte da mudança disso também, né? Tu sai com um diploma e uns 3 transtornos psicológicos de brinde, né? Exato. Tu tocou em questões muito, muito importantes mesmo, né? Eu trouxe a questão da estatística, mas às vezes a gente acaba se levando pelo otimismo da estatística, mas há uma miríade de questões ainda a serem resolvidas ao longo prazo, né? E é importante a gente frisar que a gente está num contexto, além de pandêmico, contexto de desmonte total, né, das políticas públicas de permanência na universidade, de ações afirmativas, corte de verba, corte de bolsa, de IC, inclusive, né? Retomando, né? A IC gestou o projeto como biografia de mulheres africanas, e quantos projetos outros estão sendo vetados por falta de um governo minimamente comprometido com a educação, né? E a luta continua, né? Agora, acho que a gente já está chegando mais na reta final do nosso podcast. E voltando para o projeto Biografias de Mulheres Africanas mesmo, eu tenho uma pergunta que parte mais da minha empolgação mesmo com o projeto, que é como a gente pode contribuir, né? Porque eu vi, está aberto para a inclusão de novos verbetes, ampliação, né? E como é que as pessoas podem contribuir com o projeto? Então, a gente tem recebido desde correção de uma ou outra informação, sei lá, a pessoa, a gente encontrou que ela nasceu em 1940, mas ela nasceu em 1941, por exemplo. Até pessoas contribuindo com biografias novas mesmo. A gente recebeu e-mails de pesquisadores de outros países, inclusive, assim, pedindo a inclusão de biografia de determinada pessoa e tal. Só que nesse caso, é claro, a gente conta, né, com a colaboração que essas pessoas também, que muitas vezes são personagens que a gente não vai saber por onde começar. Se a pessoa tiver... A gente aceita, inclusive, se a pessoa tem a própria biografia. Claro que ela precisa nos apresentar fontes, né? A gente precisa poder verificar, a gente não é só, olha, te mandar a história aqui da minha avó. Não que a avó da pessoa não possa ser uma pessoa importante, mas a gente precisa ter um mínimo de segurança que aquela pessoa realmente existiu, realmente fez aquilo ali que está colocado e tal. Então, assim, o nosso e-mail, ele é aberto tanto a colaborações, quanto a críticas, quanto a sugestões, né? A gente fez esse trabalho tudo, que nem eu falei antes, tudo no amor. E, enfim, a gente agora, né, que ele encerrou, entre aspas, a gente continua tentando atualizar uma ou outra coisa, porque, enfim, muitas dessas mulheres biografadas, elas estão aí, elas estão atuando. A gente tem uma biografada nigeriana, que ela é presidente da OMC, agora, a época dela, ela foi eleita presidente da OMC esse ano, início desse ano. Então, é uma atualização que a gente procura fazer, são coisas importantes para ficar de fora, né? Só que, ao mesmo tempo, é assim, somos eu e o professor Rivair para fazer isso, e a gente tem as nossas vidas, né? Eu mesma, agora, por exemplo, para mim tá difícil até fazer o próprio doutorado, porque sem bolsa, a gente faz bico, e fazendo bico, a prioridade acaba sendo dinheiro, porque, enfim, conta, comer, ter internet para poder acessar a aula. Mas... Ainda que tu tá se preparando para virar mãe, né? Exato. Então, assim, eu tenho contado muito com comunidade mesmo, assim, com apoio. Agora, durante a pandemia, muitos, enfim, casais e mulheres gestantes, enfim, apelaram pro tal do chá rifa, né? A pessoa faz um Pix ali, sorteia um Pix de volta, e eu apelei para isso também, porque chá de fralda não tem como fazer, mas, gente, a criança vai precisar de fralda igual, não tá, né? Ah, tem pandemia, não vou precisar de fralda. Vai precisar de fralda. Então, a gente vai se virando como pode. Mas, assim, com relação a contribuir para o site, se tem alguma biografia que tu conhece, mesmo que tu não tenha um texto, né, de biografia, mas tu tem algumas fontes, alguns links, olha, quem sabe incluir essa pessoa aqui. Às vezes tem informações que são controversas, aí a gente procura disponibilizar tanto, olha, tem essa narrativa e tem essa, não deu para saber o que está certo aqui. Mas, né, sei lá, a pessoa viveu há 1000 anos atrás, ela não está mais aqui para dizer o que é, que seria o último recurso, seria a palavra da própria pessoa, né, e muitas vezes não está disponível. Mas estamos abertos, então essas pequenas, por exemplo, a Paulina Chiziane recebeu o prêmio Luiz de Camões, e foi uma sugestão de uma pessoa que, olha, a gente até tinha visto, né, porque foi uma notícia bem veiculada, mas, quem sabe, né, essas atualizam lá no site tal coisa. Então, é isso, assim. Quiserem mandar ideias tanto de atualização de biografias existentes,
quanto de inclusão de biografias novas, quanto dúvidas, críticas, sugestões, a gente, na medida do possível, a gente vai atualizando, vai alimentando o site. Tuila, eu queria te agradecer imensamente por ter aceitado o nosso convite para conversar com a gente um pouco, compartilhar a tua experiência, tua própria trajetória e também a construção, né, desse projeto Biografia de Mulheres Africanas, que quem quiser conhecer, a gente vai deixar todos os links aqui na descrição do episódio, aqui no Spotify, no nosso Instagram, vamos certamente fazer post a respeito. E agora eu abro, né, se você tiver algumas palavras finais para compartilhar com a gente. Eu quero agradecer, na verdade, parabenizar pelo Storycast e agradecer a oportunidade de estar aqui compartilhando também, né? E acredito que seja bastante importante divulgar esse conhecimento, acho importante essa troca também. Também desejar boa sorte nas carreiras acadêmicas, né, de todos nós, porque a gente está vivendo um momento onde ou a gente é resistência ou a gente sucumbe para nunca mais voltar, né. Então, parabéns pelo engajamento de vocês, parabéns pelo podcast, e mais uma vez obrigada pela oportunidade. E estamos aí construindo, através de iniciativas como essa, né, uma história, de uma forma geral mesmo, uma história melhor para aqueles que vêm, ou mês que vem, como é o caso da minha filha, ou depois. É isso, muito obrigada, guris.